Olá a todos, vamos começar mais essa aula aqui hoje. Nesta aula nós vamos continuar estudando as vigas, mas hoje nós vamos estudar a vibração forçada. Primeiramente, nós vamos fazer o ensaio com vibração livre nessa viga. Então nós temos a montagem utilizada nas aulas anteriores, onde nós temos a viga de alumínio, com o acelerômetro posicionado em sua extremidade livre. Primeiro, nós vamos adquirir esses dados e ver, então, a frequência natural dessa viga em vibração livre. Depois, nós vamos acoplar o shaker nessa viga e vamos gerar, através do gerador de funções, a frequência natural que nós vamos avaliar no primeiro ensaio. E vamos gerar, então, a mesma frequência e ver essa viga, então, entrando em ressonância. Então, esse vai ser o escopo do nosso teste de hoje. Vamos começar, então, agora com a aquisição dos dados da viga em vibração livre. Então, vamos lá para a medição de hoje, da viga engastada, né? O acelerômetro na parte mais livre da viga. Lembrando que, inicialmente, nós temos que verificar se o Easy Math está selecionado, pois se ele não estiver selecionado, nós não conseguiremos fazer a parte de cálculo matemático como a FFT. Então, já selecionado, vou em New Dark Project, ele vai carregar o módulo que já está ligado, né? Selecionei o módulo e vou conectá-lo. Muito bem, aqui já aparecem, então, os 4 canais do módulo. Nós estamos usando somente o canal 1, portanto, eu vou desabilitar os canais 2, 3 e 4. A frequência de amostragem eu vou deixar em 2.400 Hz, né? E o acelerômetro, ele já foi configurado. Então, ele já está aqui configurado, já no canal 1. Eu vou dar um live update, só para ver se ele está fazendo a medição em real time. Então, ele está fazendo essa medição, né? Então, já está pronto para a gente, então, fazer os testes com a viga engastada e tentar localizar a vibração livre. Então, eu vou lá em Visualization, vou buscar o gráfico, né, o canal 1, eu vou arrastar para essa janela. Vou escolher o gráfico Real Time, então já está pronto para fazer a medição, e depois nós vamos analisar esse sinal na frequência, usando a FFT, que nós já estamos utilizando aí em aulas anteriores, certo? Então eu vou dar um Start, e logo que eu der um Start, eu vou provocar uma variação na viga, né, e deixar ela vibrar livremente, e pegar a vibração natural da viga. Então, eu dei Start. Dei aqui um Stop, vou salvar, né? Perceba que aqui é um impulso inicial que eu dei. Ela vai oscilar, depois vai tender a entrar em regime permanente, num valor voltando ao ponto de equilíbrio, né? Então, aqui eu tenho o que a gente chama de solução homogênea, né? Que é a solução do transitório, e a solução particular, que é a em regime permanente, certo? Agora nós vamos pegar a FFT desse sinal para fazermos uma análise na frequência e tentarmos levantar a frequência natural. Então, em Computations, abriu essa tela, eu vou escolher já o gráfico que eu sei que é a análise na frequência, né? Vou arrastar o sinal que eu medi no tempo, né, para a janelinha aqui, ó, Source Channel, vou dar um nome, né, FFT, viga engastada, vibração livre, né? E aí, então, eu dou Create Computation, ele já vai, eu vou dar, então, Create Computation,
ele já vai criar essa função da FFT. Criada a função, eu volto em Visualization, eu vou primeiro pegar o gráfico no tempo que nós já fizemos a medição, né, da vibração livre na viga, e agora eu vou pegar o gráfico da FFT, né? Então, só vou dar uma diminuída aqui na tela dos dois gráficos para que a gente possa analisar os dois gráficos no tempo e na frequência, né? Com o gráfico na frequência, eu vou usar o H1, que nós também já trabalhamos, e tentar pegar a vibração livre da viga, né? Então, a vibração livre dela, eu posso também usar o cursor, né? Nós vemos que a frequência de vibração da viga, né, o ômega N, está em torno de 4,68 Hz. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos pegar agora o shaker e tentar ajustar para essa frequência, tentando colocar em ressonância a viga, já que a frequência do shaker vai ser igual à frequência natural de vibração da viga. Na próxima parte, então, do nosso experimento, nós vamos acoplar o shaker próximo aqui da extremidade engastada da nossa barra, e o acelerômetro ele continua fixado na extremidade livre da nossa barra. Agora nós vamos então gerar uma senoide que vai movimentar aqui então o nosso shaker e vamos testar algumas frequências. Vamos primeiro colocar 4 Hz, 5 Hz, 6 Hz e vamos ver o que isso vai causar em nossas medições. Olhando aqui mais em detalhes, então, dando um zoom aqui na nossa imagem, nós percebemos aqui, por enquanto, o gerador de função ainda não está funcionando. E nós vamos aumentar gradativamente, com muito cuidado ali, e vamos colocar, então, essas frequências próximas da frequência de ressonância dessa viga. Então, vamos ver aqui por volta de 4 Hz. Vocês vão notar o movimento que nós teremos aqui da extremidade aqui. Observando melhor o acelerômetro, nós vemos aí então essa variação. A gente consegue ver melhor. Vamos colocar aqui então próximo a 5 Hz, 6 Hz, que nós já conseguimos ver justamente aquele efeito do batimento. Ora ele oscila mais, ora ele oscila menos, né? Aqui então nós estamos na frequência aqui próxima da ressonância, amplitude maior. E observem que variando então a frequência, a amplitude vai variando junto. Nós não estamos mudando a amplitude da senoide que está sendo gerada. Nós estamos variando apenas a frequência. E com isso, pelas características dinâmicas aqui do nosso sistema, nós observamos essa variação da amplitude. Então, vamos ver agora nos gráficos, nas medições, esse efeito aqui acontecendo. Então, agora nós vamos fazer uma análise com vibração forçada. O acelerômetro está na ponta da viga, né, e o shaker na outra extremidade. Lembrando que na vibração livre nós encontramos uma frequência natural de 4,68 Hz, em torno disso. Então, agora, já com o acelerômetro configurado, já arrastando para o canal 1, com a frequência de amostragem de 2.400 Hz, a mesma frequência que nós usamos na vibração livre. Nós vamos agora em Visualization, vamos lá no canal 1, arrastamos para a janela do Visualization, escolhemos o gráfico em real time, certo? E agora nós vamos variar o shaker usando um amplificador, como o professor Fernando já falou, um gerador de sinal e um pré-amplificador. Esse gerador de sinal vai gerar uma onda senoidal, onde nós vamos variar a frequência em torno de 4, 5, 6 Hz, com o objetivo de mostrar o batimento, quando está chegando próximo da frequência de ressonância, e a ressonância, que é quando
a frequência do meu gerador de sinal for igual à frequência natural. Então, vamos lá, estou dando início, então, à medição. Eu estou a 1 Hz, né? A 2 Hz. Passei para 3 Hz. A viga começa, então, a vibrar. Vou para 4 Hz. Quando eu começo a variar e chego próximo de 5 Hz, né, já nós podemos observar que a variação dela, a vibração, ela já tem lá pelo gráfico uma amplitude mais constante, que é a região de ressonância, né? Então, eu vou tentar aproximar o máximo possível aqui da ressonância, né? Percebam a vibração da viga, como que ela já começa a oscilar mais próximo da frequência de ressonância, né? E podemos observar também alguns momentos do batimento, que antecede a ressonância. Então, à medida que eu vou fazendo com que ela vibre próximo da frequência de ressonância, como eu falei, aí, então, nós temos a ressonância da viga, né? Que é uma frequência entre 4,6 e 5 Hz, lembrando que a nossa precisão aqui no equipamento é mais complicado de o ajuste fino. Então, aqui ela está em ressonância, né? Se eu ultrapassar essa frequência, né? Então, por exemplo, eu fui para 6, 7 Hz, percebam que ela já saiu da ressonância, a vibração dela diminui, né? E depois nós podemos, então, continuar aumentando essa frequência, a vibração dela vai mudar a característica, né? Então, continuando a aumentar essa frequência, certo? A vibração também está mudando a característica, né? E depois nós vamos ver que nós temos outros modos de vibrações para diferentes frequências. Então, voltando à frequência... próxima frequência, então, de mais uma vez, próxima frequência de ressonância, a gente observa o batimento, que antecede a ressonância, e aí a ressonância, né? Então, ajustamos, fomos variando a frequência aqui, próximo de 4 Hz, nós podemos observar o batimento, e entre 4,6 e 5 Hz, nós observamos a ressonância, tá ok? Se continuarmos, então, aumentando, mais uma vez sai da ressonância. Aproveitando essa aula, onde nós vimos frequência de batimento e frequência de ressonância, vamos aproveitar para dar uma introdução também em modos de vibração, que nós veremos mais para frente. Os modos de vibração são compostos de nós, né? Nós aqui não temos a ferramenta para fazer um estudo de elementos finitos, mas visivelmente nós poderemos observar na viga a vibração quando eu variar, então, acima de 10, 15, quando eu chegar em torno de 37, 38 Hz, vai dar para observar claramente, né, um nó e o modo, a característica do modo de vibração, como que ela vai mudar. Então, eu vou começar aqui variando de 1 Hz, eu já estou próximo à frequência, então, de ressonância, né? Estou chegando perto da frequência de ressonância que nós já vimos. Então, o sistema aqui está em ressonância, percebam como que a viga vibra, né? Uma característica da ressonância, amplitude maior, né? E agora, como eu não tenho amortecedor, a tendência é essa amplitude ir aumentando, apesar do shaker limitar essa amplitude. Eu vou continuar aumentando, então, essa frequência. Eu já estou em 12 Hz, 14, 16 Hz, 18, 21, 28, 32 Hz. Eu já observo um modo de vibração diferente do anterior, onde não é a extremidade que está vibrando mais, mas a parte central.
Isso está relacionado, então, com os modos de vibrações. Continuando, então, aumentando a frequência, eu já estou aqui em 26, 30, 33 Hz, 35. Perceba que a viga começa a vibrar de forma diferente, onde não é a extremidade que está vibrando tanto, mas a parte central. Aumento aqui para 37. Em 37 Hz, percebam que o modo de vibração dela muda completamente. Ela está vibrando muito mais na parte central do que na extremidade. Então, isso tem a ver com os modos de vibração. Eu vou continuar aqui aumentando a frequência, eu estou aqui em 37 Hz, que muda essa característica. Vou para 38, percebam que já mudou a característica da vibração, né? 44, 47, 50, 57, 59, 60, 68, 70. Percebam que a 102 Hz está emitindo inclusive um som, né? Ela está vibrando também com uma outra característica, né? E aí chegamos ao máximo. Então, observando que em 37 Hz ela vai ter uma característica diferente de vibração, né? Só voltando aqui, próximo aos 37, só fazendo um ajuste fino. Só mostrando mais uma vez que essa característica de vibração, né, a 37 Hz vai ser completamente diferente a 5 Hz, que seria a frequência de ressonância, né, 4,7 Hz, em torno disso. Né? Olha como que é diferente a vibração, o modo de vibração é completamente diferente. Certo? Então, o objetivo da aula de hoje foi cumprido, que era mostrar o batimento e a frequência de ressonância de acordo com a frequência natural que nós medimos anteriormente.